Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 15 de junho. Agora na Espanha, 19 horas e 36 minutos. No Brasil, 14h36 da tarde. Gente, a BTC aqui, depois de estressar essa região de absurda sobrevenda aqui na banda de VWAP semanal, dentro do gráfico de 4 horas, e parecendo desenhar aqui uma série de fundos ascendentes, topos descendentes, o mais factível é que a gente volte para dentro da nossa canaleta virtual de baixa, que ela está desenhando, para estressar num primeiro momento o patamar da VWAP semanal, que segue em 25.730, e depois talvez buscar a linha d'água. Em todos os osciladores a BTC está absolutamente sobrevendida. Aqui no histograma, no MACD, a gente já abriu uma barrinha de arrefecimento desse ímpeto vendedor, então a tendência é que a gente volte para dentro da nossa canaleta virtual de baixa, que mesmo que ela continue emprestando vigência a essa movimentação de baixa da BTC, seria preciso aliviar aqui os osciladores em termos de sobrevenda e voltar a estressar pelo menos aqui a aresta superior, para nem que ela continue caindo, mas antes ela precisa cumprir esse balezão aqui, buscar as uppers aqui, tanto o patamar da linha d'água, como eventualmente a aresta superior, para dar seguimento a esse balé, mesmo que ela continue caindo. Se ela romper com força 27.700, teria que buscar esse último toque aqui na aresta superior da canaleta virtual de baixa, que está lá em 28.400, para poder revogar esse padrão de baixa aqui que a BTC está desenhando. No gráfico semanal, pelo meu indicador aqui, o Lianov Future, a gente não tem mais para onde cair. Pelo meu indicador aqui, a gente teria agora que iniciar uma pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. A gente cumpriu o script aqui dentro desse indicador que prognostica os 50 candles para o futuro, com base numa banda de VWAP, numa banda de volatilidade ancorada na banda de VWAP e na banda de Bollinger. Por esse indicador, a gente teria que agora iniciar, a partir da próxima semana, uma pernada em direção a 36 mil dólares. No gráfico de Renko, a gente segue dando vigência ao que seria uma onda 4. Então isso aqui foi uma onda 1 que levou a BTC de 15 para 25, uma onda 2, uma onda 3 que levou a BTC para 31, uma onda 4 que a gente está desenhando e uma onda 5 que possivelmente e muito provavelmente vai levar a BTC para 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada com a chamada boca de jacaré segue aberta. No gráfico diário, agora a gente está emprestando vigência a uma cunha triangular mais ampla do que é inicialmente prognosticada. Os três fundos aqui estão linkados, criando essa LTA, os topos descendentes, os fundos ascendentes. Por isso que o mais factível é que a gente volte em direção à nuvem para estressar a aresta superior dessa cunha, que está lá em 27 mil e pouquinho. No intraday, a BTC está uma reguinha, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, estressou a primeira upper, voltou para VWAP. Hoje os sinais na sala fecharam rapidamente, a gente pegou esse toque aqui na lower, voltou para VWAP, foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a BlackRock agora arquivou um pedido junto à SEC, a CVM norte-americana, para emitir uma ETF de Bitcoin no mercado spot. E se junta a Coinbase, já que ela reportou nesse pedido que vai promover a custódia dessas BTCs junto ao serviço Coinbase, junto ao serviço de custódia da própria Coinbase. Então agora mais um gigante do mercado financeiro tradicional se junta à indústria criptográfica numa demanda contra a SEC, a CVM norte-americana. A própria BlackRock afirmou que se esse pedido for negado administrativamente, eles vão para a justiça norte-americana, para o poder judiciário, justamente para conseguir um aval da justiça na emissão desse pedido de ETF. E o bilionário Mark Cuban diz que a SEC e o Gary Gensler estão jogando toda uma geração de startups no lixo, estão jogando sob um ônibus que está atropelando toda uma geração de startup,
justamente porque não há clareza regulatória. Simplesmente o que está acontecendo é que possivelmente os Estados Unidos estão ficando de fora dessa mega corrida tecnológica criptográfica, justamente por falta de clareza regulatória e um pântano normativo em que os Estados Unidos se meteram. E o veredito do caso Ripple versus SEC provavelmente vai desencadear um novo mercado de alta. É o que prevêem os analistas. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street não está comprando o discurso do Jerome Powell e dos economistas. As previsões dão conta de que vem uma recessão, mas, ao que parece, as probabilidades dão conta de um cenário um pouco diferente daquele prognosticado pelo Jerome Powell. O fato é que o mercado não está vendo como factível mais uma retomada no rally de aumento da taxa básica de juros. O mercado de ações, os dois maiores índices, Nasdaq e S&P, já recuperaram boa parte das perdas causadas pelo aperto monetário, o quantitative tightening, que parece que está chegando ao fim e não veio recessão coisa nenhuma. E o futuro do market cap da Tesla tem relação direta com o domínio, esse monopólio da Tesla sobre os carros autônomos, que está criando uma legião de robotáxis nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Não há mais Uber com motorista, por assim dizer. Simplesmente os carros autônomos estão liderando o transporte e o serviço de transporte de passageiro por apps. Enfim, a Tesla agora está com o preço-alvo da ação baseado nesse domínio do mercado, por assim dizer. E pela primeira vez na história, um soldado se rendeu a um drone. Imagens inéditas de um soldado russo se rendendo a um drone comandado pelas forças ucranianas. O soldado russo se rende num campo de batalha em Bakhmut para um drone comandado pelas forças ucranianas. Ele foi o último remanescente do seu pelotão, que foi totalmente dizimado. O soldado russo Ruslan Anitin foi um dos últimos combatentes vivos da sua unidade, e ele se rendeu perante um drone que reconheceu a rendição e foi encaminhado para uma detenção de presos de guerra. Enfim, a BTC nesse cenário apocalíptico segue acumulando. Aqui no diário a gente claramente está desenhando uma cunha triangular. É muito provável que agora a gente volte a estressar a aresta superior num patamar um pouco acima de 27 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.